e também ensinando nós a orar. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Amém? Amém. Só pode assim. A frase Pai nosso que estás no céu indica que Deus não é apenas majestoso e santo, mas também pessoas amorosas. Também pessoal e amoroso. A primeira certeza desta oração é modelo e uma declaração de louvor e um compromisso de honra e respeitar o nome santo. Amém? De Deus. Podemos honrar o nome de Deus? Tendo cuidado ao usarmos respeitosamente. Se usarmos o nome de Deus levianamente, não vos estaremos lembrando de sua santidade. Irmãos, eu acho a coisa mais linda é o ensinamento de Jesus. Ele ensinava o povo a entrar no seu quarto quando estivesse com um problema. Não era para ir contar para o amigo ou para a amiga, como fazemos hoje, né? Não. Ele disse assim: entra no seu quarto, feche as portas, feche a janela, dobra o seu joelho e fala com o Eterno. E Ele, em silêncio, vai te ouvir e vai resolver a vossa situação. A frase venha o teu reino é uma referência ao reino espiritual de Deus, não a libertação de Israel do domínio de Roma. O reino de Deus foi anunciado na aliança com Abraão, como está lá no livro de Mateus 8 e o verso 11, também no livro de Lucas 13 e no verso 28. Está presente no reino de Cristo, no coração dos crentes, como está lá em livro de Levítico 17, 21. E será completamente estabelecido quando tudo o mal for destruído. E Deus designa um novo céu, uma nova terra, como está lá no livro de Apocalipse 21 e o primeiro versículo. E nós vemos ainda, quando dissemos, quando orarmos, seja feito a tua vontade, não a nossa. Não nos estamos entregues ao destino, mas oramos para que o propósito perfeito de Deus se cumpra tanto nesse mundo como no vindouro. E nós diz assim também, quando ele fala nas suas orações, que a quais ele nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Quando orarmos,
o pão nosso de cada dia nos dai hoje, estamos reconhecendo que Deus é quem nos sustenta e sempre nossas necessidades é uma concepção errada pensar que promovemos a nossa própria sustentação. Devemos confiar em Deus e provisão diária de que Ele sabe do que precisamos. E Ele sabe, né, irmãos? Quantas vezes, como eu estava falando para a irmã Beatriz ainda agora há pouco, irmãos, eu não tinha nada, eu era uma pessoa muito pobre, miserável. A minha roupa era que eu ganhava dos outros, que eu tinha que vir nos congressos da mocidade ali da igreja do pastor Arlindo. Era havaiana, tudo encardida, a gente lavava esse chinelo, nem bucha tinha, era sabugo, e a gente tostava ele no fogão e areava para poder trazer. Mas a gente estava aqui no fundo do coração pedindo: Senhor, supre as nossas necessidades. Amém. Senhor, cuida de nós. E Deus foi fazendo as coisas acontecer. Irmãos, hoje eu tenho 2 casas para me morar, posso escolher. Roupas eu tenho para me escolher também. Sapato também. E não só as casas eu tenho, mas se for pôr os terrenos, uma emendada atrás do outro, vai dar 1.000 metros quadrados. Para quem não tinha nada. Mas o Senhor é grande. O Senhor é grande. Aleluia. Ele cuida dos pássaros que não tem aonde declinar a sua cabeça. Ele hoje come uma fruta, não sabe se amanhã ele vai ter. Mas Deus cuida dele. Às vezes Deus permite que sejamos tentados. Como discípulo, devemos orar para que sejamos guardados nos tempos difíceis e para que Ele nos livre de Satanás, o maligno, e de seus enganos. Todos os cristãos experimentam conflitos durante as tentações, que tem alguns momentos parece tão sutil que requerem que nem sequer percebemos que estamos aqui, está acontecendo conosco. Mas Deus permitiu que não permitirá que sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. Como está lá no livro de 1 Coríntios 10 e o verso 13. Peça a Deus para ajudá-los a reconhecer a tentação. Dá-lhe força para vencer-lhe e escolher o caminho que esteja de acordo com a vontade dele. No livro de Mateus está registrado 4 e o primeiro versículo. Ainda temos, Jesus nos dá uma surpreendente advertência sobre o perdão. Se recusamos perdoar aos outros, Deus também se recusará a perdoar-nos. Por quê? Porque quando não perdoarmos aos outros, negamos as nossas condições de pecadores que precisam de perdão de Deus. O perdão dos pecados
concedido por Deus quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, não é resultado direito de pedirmos aos outros, e sim do sacrifício de Jesus por nós. Aleluia. Está no livro de Efésios 4 e no versículo 32. Mas ao entendermos o significado da misericórdia de Deus para conosco, devemos colocá-las em prática e reação ao nosso próximo. É difícil pedir perdão a Deus, mas é difícil concedê-los aos outros. Sempre que pedimos a Deus, perdoe os nossos pecados, devemos perguntar a nós mesmos: será que eu tenho perdoado aqueles que me magoam? Quantas vezes é difícil, né, perdoar os outros. Às vezes você tem vontade de pegar e pôr na patente, puxar e dar descarga, porque a pessoa às vezes abusa da gente. Mas Jesus diz que nós devemos perdoar. É difícil, mas é um dos primeiros mandamentos que ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas. Todas. Não existe nada além disso, de amar Ele em primeiro lugar. E depois o nosso próximo como nós mesmos. Os mandamentos de Jesus, o ensinamento de Jesus, parece tão fácil na forma que Ele fala com a gente. Mas no mesmo instante, se você vai examinar, é pesado, é difícil. Mas Jesus disse que é dessa forma que nós conseguimos entrar no céu. Porque lá não entra de qualquer jeito. Né? E nem estava falando para o meu pai, para o meu marido, dizer assim: Jesus, ele deixou dois caminhos, um largo e um estreito. O largo é aquele que pode fazer tudo, cabe tudo. Mas lá no final é triste, porque o que espera lá é o fogo ardendo como um enxofre que consome. E tem aquele outro caminho que ele deixou bem estreitinho, que só cabe nós. Não cabe mais nada, somente nós e a nossa obediência a Deus. E lá no final nós herdamos a vida eterna. Lá nós vamos estar com Cristo na linda cidade de ouro e cristal. É lá que nos espera. Mas ele fez tudo isso, mas ele deixou um livre-arbítrio para nós. Nós decidimos. Se o próprio Deus, que é o próprio Deus, não exigiu que você segue aquele caminho, ou que segue o outro, quanto mais nós, né, devemos fazer como ele, mostrar os caminhos e a pessoa decide, né? E ele disse: ide, anunciai o meu evangelho a todas as criaturas. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê e não for batizado, não será salvo. Né? Essas são palavras de Jesus. Mas tem muitas pessoas que às vezes não dá tempo de descer as águas batismal. Como aquele homem que estava do lado de Jesus, que estava preso, que foi morto com Jesus. Ele não teve tempo de tomar a Santa Ceia, ele não teve tempo de ir na igreja, ele não teve tempo de se batizar, ele não teve tempo para nada, mas ele teve um tempo de luto, de arrependimento profundo. E Jesus
ensinamento de Jesus. Segundo alguns livros apócrifos, aliás, alguns que falam, né? Tem uma carta do rosto de Jesus. E o soldado, acho que era aquele povo de autoridade, né? E o outro ficou curioso: como será esse Jesus que ele disse que eu nunca tinha visto? Aí o outro começou a redigir para ele, né? Ele é assim, assado, isso é aquilo. É a única forma. Mas nós cremos, não vimos e obedecemos. Não é verdade? Mas é muito interessante os ensinamentos de Jesus. E ele continua aqui no verso Mateus, né, que eu estou percorrendo dentro do verso, né, dos ensinamentos de Jesus. O verso 6, capítulo 6, o verso 16, né? Ele fala sobre o jejum. Jejuar a fim de passar um tempo em oração. É uma atividade nobre e difícil. Hoje quase não jejuamos, né? Só quando temos uma causa grande, né? Aí que nós jejuamos. Uma porque às vezes toma remédio, tem que comer alguma coisa para poder jejuar, né? A não ser que faça um jejum tipo 3 horas da tarde até meia-noite, até outro dia, não sei, né? Porque é difícil, vai ficar sem tomar um remédio? Não pode, né? E para tomar o remédio do estômago vazio também fica difícil. Então, às vezes tem esses pormenores que a qual às vezes a gente tem que corrigir. Mas é um momento nobre diante de Deus. Por meio dela, reservamos um tempo para falar com Deus. É nesse período que você fala com Ele: Senhor, aqui eu estou, né? Aprendemos a autodisciplinar, uma palavra difícil, né? Autodisciplinar a humildade e a gratidão. Falar em gratidão. Quem hoje agradeceu a Deus? Que Deus abençoe a nossa vida. Pela comida que nós comemos hoje, pelo café, pela água, pelo sol que brilhou, pelo sonho que falhou, pelo sonho que deu certo. Por tudo que o Senhor tem nos concedido, nós viemos agradecer ao Eterno. Aleluia. Amém. E Jesus ensinou essa oração do Pai Nosso, que é muito interessante. É uma oração simples. Ele diz: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Não a nossa vontade, né? Porque às vezes nós queremos a nossa, né? Mas Deus não quer a nossa, Ele quer a dele que permanece. E ele disse também, no livro de Mateus, né?
Pedi e dai-se-vos-á, buscai e encontrarei. Então você pede que ele vai te dar. Ele compara-se com o pai de família. Se o filho pede um pão, jamais o pai vai sacar uma pedra e dar para o filho. Se o filho pede um peixe, jamais ele vai pegar outra coisa e vai dar para o filho, né? E Deus, ele também, jamais ele faz isso. É maravilhoso estar na presença do Senhor. E ele diz que um dia ele voltaria. Ele subiu e disse: um dia eu voltarei para levar vós, para onde eu estiver, estejais vós comigo. Amém. Então nós vamos ter essa oportunidade de estar do lado de Jesus, olhar nos seus olhos, ou tocar o seu rosto. É maravilhoso contemplar a beleza daquele lugar, né? E quando Jesus estava lá no túmulo, naquela época, se você tivesse num restaurante e você tivesse que sair antes para ir no banheiro ou para fazer alguma coisa e retornar, então você dobraria um lenço que você tinha ali em mãos e deixava do lado aqui em cima, do lado dos seus objetos, do prato. E Jesus, ele fez isso. Quando ele ressuscitou, o pano que cobria o seu rosto, ele dobrou e deixou do lado. O que ele queria dizer com isso? Eu vou, mas eu volto. Era como se estivesse num restaurante. Eu fui ali, mas eu vou voltar aqui na mesa de volta. Porque o lenço estava dobrado lá, né? Glória a Deus. Jesus vai voltar em breve. Buscar o teu povo na terra. Nós estamos passando por luto. Nós estamos vendo as pessoas sem interesse de ouvir a palavra do Senhor. Ela tem mais interesse, às vezes, de estar sentado na rua, de estar conversando com o vizinho, do que estar aqui, lendo a palavra do Senhor juntamente conosco. No primeiro salmo diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém na roda dos escarnecedores, mas ante o prazer dele está meditando na palavra dele dia e noite. Esse povo que Jesus veio buscar, aquele povo que cuida em ler e observar a palavra dele. Eu já deparei com pessoas que dizem assim: eu não compreendo a palavra, eu não sei, como é que eu faço? Antes de você abrir a Bíblia, você ora, pede para Deus e Ele vai te dar entendimento. Porque a Bíblia fechada é um livro, mas aberta é Deus falando com você. Glória a Deus. Aleluia. São essas as minhas palavras que eu trouxe para vocês essa noite. Amém. Falar do grande homem, Jesus, nosso amado. Amém? Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Né, Senhor Deus,